O verdadeiro começo da riqueza nunca acontece na carteira. Acontece na mente. Antes que uma única moeda chegue às suas mãos, uma decisão silenciosa precisa ser tomada dentro de você. Aqueles que acreditam que o dinheiro é apenas fruto da sorte passam a vida esperando oportunidades. Mas aqueles que compreendem que toda prosperidade nasce de um pensamento disciplinado, criam oportunidades onde ninguém consegue enxergar. Pergunte a si mesmo, por que algumas pessoas saem da pobreza e constroem impérios, enquanto outras permanecem presas às mesmas dificuldades durante décadas? Será que Deus escolheu apenas alguns para prosperar? Ou será que existe uma lei invisível governando os resultados da vida? Napoleon Hill dedicou anos estudando homens que transformaram sonhos em fortunas. Ele percebeu um padrão. Antes da riqueza existir no mundo físico, ela existia como uma imagem extremamente clara dentro da mente dessas pessoas. Elas não pensavam como pobres tentando enriquecer. Elas pensavam como pessoas destinadas ao sucesso. Você já percebeu como seus pensamentos mais frequentes acabam moldando suas decisões? E suas decisões moldam seus hábitos moldam seu destino. Talvez você tenha passado anos ouvindo frases como: dinheiro é difícil, ricos são gananciosos. Você precisa se contentar com pouco. Mas quem colocou essas ideias dentro da sua mente? Foram realmente suas? Ou foram herdadas de pessoas que também nunca descobriram o caminho da abundância? Olhe para sua própria história. Quantas oportunidades você deixou escapar apenas porque acreditou que não era capaz? Quantos sonhos morreram antes mesmo de nascer? A riqueza não começa quando você recebe dinheiro. Ela começa quando você decide eliminar toda crença que limita sua capacidade de crescer. Repita para si mesmo: eu sou capaz. Minha mente foi criada para prosperar. Minha fé é maior que meus medos. Todos os dias atraio novas oportunidades. Minha riqueza começa dentro de mim. Quando esses pensamentos deixam de ser palavras e se tornam convicções, algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a enxergar possibilidades onde antes via obstáculos. Lembre-se das palavras frequentemente associadas aos princípios de Napoleon Hill. Aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode ser realizado por meio de propósito definido, fé e ação persistente. A pergunta é simples: você continuará alimentando pensamentos de escassez ou começará hoje mesmo a pensar como alguém que nasceu para vencer? Existe uma força silenciosa trabalhando dentro de você neste exato momento. Ela não faz barulho, não pode ser vista, mas determina a direção da sua vida muito antes que qualquer resultado apareça diante dos seus olhos. Essa força é o padrão dos seus pensamentos. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um poderoso centro de transmissão e recepção. Aquilo que você alimenta repetidamente em seu interior influencia suas atitudes, suas escolhas e a maneira como você percebe as oportunidades ao seu redor. Não se trata de magia. Trata-se da forma como convicções profundas orientam comportamento, persistência e visão. Pare por um instante e responda com sinceridade. Quando você pensa no futuro, o que aparece primeiro? Esperança ou medo? Abundância ou preocupação? Vitória ou fracasso? A resposta para essas perguntas revela muito mais do que você imagina. Há pessoas que acordam todos os dias esperando que algo dê errado. Antes mesmo de sair da cama, já estão preparando a mente para problemas. Reclamam da economia, criticam quem prospera, culpam as circunstâncias e repetem para si mesmas que nasceram sem sorte. Sem perceber, passam a agir de acordo com essas crenças. Evitam riscos calculados, deixam oportunidades escaparem e desistem cedo demais.
não porque lhes falte inteligência, mas porque suas expectativas moldam suas decisões. Agora observe alguém que acredita profundamente que pode crescer. Essa pessoa enfrenta os mesmos desafios, sente medo como qualquer ser humano, mas escolhe não permitir que o medo governe sua vida. Ela aprende, adapta-se, insiste e continua avançando. É essa diferença de mentalidade que, ao longo do tempo, produz resultados completamente distintos. Lembre-se de uma verdade que atravessa as Escrituras. A transformação começa de dentro para fora. Quando renovamos a mente, mudamos também nossa forma de viver. Essa ideia harmoniza-se com os princípios de responsabilidade pessoal, disciplina e fé, presentes na filosofia de Napoleon Hill. Imagine um agricultor. Ele jamais espera colher trigo depois de plantar espinhos. Da mesma forma, não espere colher prosperidade se diariamente planta pensamentos de derrota, ressentimento e desesperança. Cada pensamento é uma semente. Cada decisão é uma rega. Cada atitude fortalece aquilo que você escolheu cultivar. Pergunte a si mesmo: que tipo de jardim existe dentro da minha mente? Existem flores de esperança ou ervas daninhas de medo? Existe confiança ou dúvidas constantes? Existe gratidão ou reclamação? A maioria das pessoas tenta mudar apenas o resultado. Querem mais dinheiro, melhores oportunidades, uma vida diferente. Mas continuam alimentando a mesma forma de pensar que as trouxe até aqui. Isso é como esperar que um espelho mostre uma imagem diferente, sem que a pessoa diante dele mude primeiro. Você precisa transformar sua identidade antes que sua realidade se transforme. Comece a afirmar diariamente: minha mente está preparada para reconhecer oportunidades. Eu ajo com disciplina e perseverança. Minha fé fortalece minhas decisões. Eu aprendo com os desafios e continuo avançando. A cada dia desenvolvo uma mentalidade de prosperidade. Essas afirmações, quando acompanhadas de ação consistente, ajudam a reforçar novos padrões mentais. Não substituem o trabalho, o estudo ou o planejamento, mas podem fortalecer o compromisso com seus objetivos. Nunca esqueça, sua mente é como um terreno fértil. Ela produzirá exatamente aquilo que você cultivar todos os dias. A questão é, você continuará alimentando pensamentos que limitam seu futuro? Ou decidirá plantar hoje as sementes da vida que deseja construir? Existe um instante que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam a própria história. Esse instante não acontece quando o dinheiro chega à conta bancária. Não acontece quando surge a oportunidade perfeita. Não acontece quando todas as circunstâncias finalmente parecem favoráveis. Ele acontece no momento em que você toma uma decisão definitiva. Napoleon Hill observou que pessoas extraordinárias não esperavam sentir total segurança para agir. Elas decidiam primeiro e depois construíam o caminho com coragem, disciplina e persistência. Enquanto a maioria hesitava, elas avançavam. Enquanto muitos buscavam garantias, elas desenvolviam competência ao longo da jornada. Pense na sua própria vida. Quantos projetos você adiou esperando o momento certo? Quantas oportunidades deixou escapar porque acreditou que ainda não estava preparado? Quantas vezes permitiu que o medo falasse mais alto do que o propósito que Deus colocou em seu coração? Talvez você tenha dito a si mesmo: quando eu tiver mais dinheiro, começarei. Quando eu tiver mais tempo, estudarei. Quando eu me sentir confiante, darei o primeiro passo. Mas e se esse dia nunca chegar? A verdade é que a confiança raramente vem antes da ação. Ela cresce durante o caminho. Cada pequeno passo fortalece sua mente, amplia sua experiência e prepara você para desafios maiores.
Olhe para a história de tantas pessoas que venceram. Elas enfrentaram rejeições, fracassos, perdas e momentos de profunda incerteza. Ainda assim, continuaram. Não porque eram destemidas, mas porque decidiram que o propósito seria maior do que o medo. Há uma lição poderosa nas Escrituras. A fé, muitas vezes, exige movimento. Em diversos relatos bíblicos, o caminho começou a se abrir quando as pessoas obedeceram e deram o primeiro passo, mesmo sem enxergar toda a estrada à frente. Essa combinação entre fé e ação também está presente nos princípios defendidos por Napoleon Hill. Não basta desejar. É preciso agir de forma consistente, aprender com os erros e persistir. Pergunte a si mesmo: qual é a decisão que venho adiando há meses? Ou até anos? Será iniciar um negócio? Buscar conhecimento? Mudar de carreira? Organizar suas finanças? Abandonar hábitos que sabotam seu crescimento? Talvez a resposta já esteja dentro de você. O problema não é a falta de oportunidades. Muitas vezes é a falta de decisão. Pessoas indecisas costumam viver presas entre dois mundos, o daquilo que desejam e o daquilo que aceitam por medo. E esse espaço entre o sonho e a ação é onde muitos passam a vida inteira. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode decidir que não será mais conduzido pelas circunstâncias, que não permitirá que o medo dite o ritmo da sua caminhada, que assumirá a responsabilidade pelo futuro que deseja construir. Repita com convicção: eu decido agir, mesmo diante da incerteza. Minha disciplina é maior do que minhas desculpas. Cada passo me aproxima dos meus objetivos. Eu transformo desafios em aprendizado. Com fé, propósito e perseverança, construo o futuro que desejo. Essas palavras ganham força quando se transformam em atitudes diárias. Não existe prosperidade sustentável sem compromisso. Não existe crescimento verdadeiro sem constância. Lembre-se, uma grande conquista quase nunca nasce de um único ato extraordinário. Ela é resultado de pequenas decisões corretas, repetidas todos os dias. Talvez ninguém perceba a mudança imediatamente. Talvez os resultados demorem a aparecer. Mas assim como uma semente cresce em silêncio antes de romper a terra, suas escolhas de hoje podem estar preparando uma colheita que surpreenderá você e todos ao seu redor. A pergunta permanece: você continuará esperando que a vida mude por você? Ou fará da sua decisão de hoje o primeiro capítulo da história que sempre sonhou viver? Existe uma diferença profunda entre desejar algo e acreditar que isso pode ser construído. Muitas pessoas sonham com uma vida melhor, mas poucas desenvolvem a convicção necessária para caminhar em direção a ela. É justamente nesse ponto que a fé se torna um dos pilares mais poderosos da prosperidade. Napoleon Hill ensinava que a fé não é um sentimento passageiro, mas um estado mental que pode ser fortalecido por meio da repetição, da convicção e da ação. Quando você alimenta pensamentos de coragem, disciplina e propósito, sua mente começa a agir em sintonia com aquilo que acredita ser possível. A fé, nesse sentido, não substitui o esforço. Ela sustenta o esforço quando os resultados ainda não apareceram. Pense por um momento. Quantas vezes você desistiu porque não viu resultados imediatos? Quantas vezes confundiu demora com fracasso? Quantas vezes acreditou que Deus havia se esquecido de você apenas porque o tempo da resposta não era o tempo que você desejava? A maioria das pessoas abandona seus sonhos poucos passos antes da transformação. Elas plantam, regam por alguns dias e, como não veem a colheita imediatamente, deixam de cuidar daquilo que começaram. No entanto, a natureza nos ensina que tudo o que possui valor cresce em silêncio antes de aparecer aos olhos. Uma árvore não revela suas raízes
enquanto elas estão sendo fortalecidas. Da mesma forma, muitos dos maiores avanços da sua vida acontecem internamente antes de se tornarem visíveis. É por isso que você não deve medir o seu progresso apenas pelo que vê. Meça-o pela pessoa que está se tornando. Você está mais disciplinado, mais paciente, mais consciente das suas escolhas, mais comprometido com seus objetivos? Então, você já começou a prosperar. Há uma passagem bíblica que afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que ainda não se vê. Essa mensagem não convida à passividade. Ela inspira perseverança. Fé verdadeira anda de mãos dadas com responsabilidade, trabalho e esperança. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas mantinham uma visão clara de seus objetivos, mesmo quando enfrentavam rejeições, perdas e fracassos temporários. Elas compreendiam que obstáculos fazem parte do processo de crescimento. Pergunte a si mesmo: se tudo ao meu redor parecesse impossível, eu continuaria acreditando no propósito que carrego? Essa pergunta revela a força da sua convicção. Porque qualquer pessoa acredita quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste acontece quando os ventos sopram contra você, quando portas se fecham, quando o dinheiro parece insuficiente, quando o reconhecimento demora a chegar e quando a única voz que ainda diz continue é a sua própria consciência. É exatamente nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se transforma em decisão. Repita lentamente: minha fé permanece firme, mesmo diante das dificuldades. Cada desafio fortalece meu caráter. Eu não abandono meus objetivos por causa dos obstáculos. Minha mente permanece focada naquilo que posso construir. Deus me concede sabedoria para agir com coragem e responsabilidade. Essas afirmações não mudam a realidade por si mesmas. Elas ajudam a manter sua mente alinhada com atitudes consistentes, especialmente quando surgem o medo e a dúvida. Lembre-se de algo que poucas pessoas compreendem. A prosperidade não é apenas o acúmulo de dinheiro. Ela também é paz para tomar decisões, sabedoria para administrar recursos, coragem para enfrentar dificuldades e gratidão para reconhecer cada pequena conquista ao longo do caminho. Quem desenvolve essa riqueza interior está muito mais preparado para construir riqueza exterior de forma sustentável. Talvez hoje você ainda não tenha tudo o que deseja, mas isso não significa que esteja distante do seu destino. Pode significar apenas que Deus está fortalecendo sua mente, refinando seu caráter e preparando você para administrar aquilo que ainda está por vir. E quando esse momento chegar, você perceberá que a maior transformação nunca foi apenas financeira. Ela aconteceu primeiro dentro de você. Porque toda grande prosperidade começa quando a fé deixa de ser apenas uma esperança e se torna uma maneira de viver. Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas percebem. Sua vida de amanhã está sendo construída pelas palavras, pensamentos e emoções que você alimenta hoje. A maioria acredita que o subconsciente é apenas uma parte misteriosa da mente. Mas Napoleon Hill defendia que ele funciona como um terreno fértil, absorvendo aquilo que é repetido com intensidade emocional e transformando essas impressões em hábitos, atitudes e decisões. Imagine por um instante que seu subconsciente é como um jardim. Ele não escolhe sozinho o que vai crescer. Ele apenas cultiva aquilo que você planta repetidamente. Se você semeia medo, dúvida e desesperança todos os dias, essas sementes tendem a influenciar sua forma de agir. Se, por outro lado, você alimenta disciplina, coragem, aprendizado e propósito, cria condições para desenvolver comportamentos alinhados com esses valores. Agora faça uma pergunta a si mesmo. O que você tem plantado dentro da sua mente nos últimos anos?
palavras de confiança, ou de derrota, gratidão ou reclamação constante, esperança ou desânimo. Durante anos, talvez você tenha repetido frases como: eu nunca consigo, minha vida não muda, dinheiro sempre falta, não nasci para vencer. Mesmo que essas frases pareçam inofensivas, elas podem reforçar uma identidade de limitação. E a identidade influencia escolhas. Quem acredita que sempre fracassa, tende a desistir mais cedo. Quem acredita que pode aprender, continua tentando até encontrar um caminho. Napoleon Hill enfatizava a importância da autossugestão. Repetir conscientemente ideias construtivas para fortalecer a confiança e manter a mente orientada aos objetivos. Essa prática não substitui ação, estudo ou planejamento, mas pode ajudar a consolidar uma mentalidade mais resiliente. Pense em um atleta. Antes de competir, ele treina o corpo milhares de vezes. Cada movimento é repetido até se tornar natural. Com a mente, acontece algo semelhante. Aquilo que você repete com frequência acaba se tornando parte da maneira como você reage às situações. Por isso, escolha com cuidado as palavras que diz a si mesmo. Se você passa o dia inteiro declarando que não é capaz, seu cérebro tenderá a procurar evidências que confirmem essa crença. Mas se você afirma: eu posso aprender, eu cresço um pouco a cada dia, eu sou disciplinado, eu encontro soluções com perseverança, você começa a direcionar sua atenção para oportunidades de desenvolvimento, em vez de permanecer preso às limitações. Há também uma dimensão espiritual importante. As Escrituras frequentemente destacam o valor daquilo que guardamos no coração e da renovação da mente. Isso nos lembra que nossos pensamentos influenciam nossas atitudes, e nossas atitudes moldam nossa caminhada. Agora, imagine acordar todas as manhãs sem permitir que o medo seja a primeira voz que você escuta. Antes mesmo de tocar no celular, antes de ouvir notícias negativas, antes de reclamar da vida, você fecha os olhos por alguns segundos e declara: hoje escolho agir com sabedoria. Minha mente permanece firme diante das dificuldades. Minha fé fortalece minhas decisões. Cada desafio traz uma oportunidade de crescimento. Eu construo meu futuro com disciplina, honestidade e perseverança. Mas essas palavras, acompanhadas de atitudes coerentes, ajudam a criar um ambiente mental mais favorável para enfrentar os desafios do dia. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas observam. O subconsciente não presta atenção apenas ao que você diz. Ele também aprende observando aquilo que você aceita. Se você convive diariamente com pessoas que só reclamam, ridicularizam sonhos e desacreditam qualquer tentativa de mudança, pouco a pouco, essa influência pode enfraquecer sua confiança. Por isso, proteja sua mente. Escolha bons livros, aprenda continuamente, cerque-se de pessoas que inspirem crescimento. Alimente pensamentos que despertem coragem e nunca permita que a opinião limitada de alguém determine o tamanho do seu futuro. Lembre-se de que a verdadeira transformação não acontece em um único dia. Ela acontece em pequenas escolhas repetidas todos os dias. Cada pensamento consciente, cada palavra positiva, cada atitude disciplinada. Cada decisão de continuar quando seria mais fácil desistir. É assim que uma nova identidade começa a nascer. E quando sua identidade muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, sua vida inteira começa a seguir uma direção completamente diferente. A pergunta é inevitável: se o seu subconsciente está ouvindo tudo o que você repete, que mensagem você deseja gravar nele a partir de hoje? Antes que o mundo reconheça o seu valor, você precisa reconhecer o seu próprio valor. Antes que alguém acredite no seu potencial,
você precisa construir dentro de si a certeza de que é capaz. Porque ninguém consegue sustentar uma vida de grandeza carregando uma identidade de derrota. Napoleon Hill estudou profundamente homens e mulheres que alcançaram grandes realizações e percebeu algo em comum. Eles possuíam uma imagem mental clara da pessoa que desejavam se tornar. Eles não enxergavam apenas o dinheiro que queriam conquistar, mas a pessoa que precisavam construir para merecer administrar esse sucesso. A riqueza começa com uma transformação interna. Muitos desejam uma conta bancária maior, mas continuam pensando como alguém dominado pelo medo. Desejam liberdade financeira, mas permanecem presos à dúvida. Desejam grandes conquistas, mas ainda carregam uma voz interior dizendo: você não consegue. Isso não é para você. Outras pessoas conseguem, mas você não. E essa é uma das maiores batalhas que um ser humano enfrenta. A batalha dentro da própria mente. Pergunte a si mesmo: quem eu acredito que sou quando ninguém está olhando? Essa resposta revela a sua verdadeira programação mental. Porque é fácil demonstrar confiança diante das pessoas. Difícil é permanecer forte quando você está sozinho, olhando para o espelho, enfrentando suas inseguranças e seus medos. É nesse momento que sua verdadeira mentalidade é revelada. Imagine uma pessoa que todos os dias olha para o espelho e enxerga apenas suas falhas. Ela lembra dos erros do passado, das oportunidades perdidas e das críticas que recebeu. Agora imagine outra pessoa que olha para o mesmo espelho e diz: eu ainda não cheguei onde quero, mas estou evoluindo. Eu tenho capacidade para aprender. Meu passado não define meu futuro. Eu fui criado para crescer e superar desafios. A diferença entre essas duas pessoas não está apenas nas circunstâncias, está na interpretação que elas fazem de si mesmas. A Bíblia apresenta diversas histórias de pessoas que precisaram mudar a forma como se enxergavam antes de cumprir seus propósitos. Davi não foi escolhido porque parecia o mais poderoso aos olhos humanos. Ele foi escolhido porque carregava uma convicção interior que ultrapassava suas aparências e limitações. A lição é profunda. O tamanho da sua visão influencia o tamanho das suas ações. Uma pessoa que se vê pequena aceita pequenos objetivos. Uma pessoa que acredita no próprio potencial busca crescimento, conhecimento e oportunidades. Mas atenção, acreditar em si mesmo não significa arrogância. Significa reconhecer os talentos, responsabilidades e possibilidades que Deus colocou dentro de você. A verdadeira confiança não diz: eu sou melhor que todos. Ela diz: eu posso melhorar todos os dias. Napoleon Hill ensinava que uma mente determinada, guiada por um propósito definido, possui uma força extraordinária. Quando você sabe para onde está indo, começa a organizar suas decisões em torno desse objetivo. Por isso, pergunte: qual é a pessoa que preciso me tornar para alcançar aquilo que desejo? Talvez você precise desenvolver mais disciplina. Talvez precise aprender novas habilidades. Talvez precise abandonar hábitos que roubam seu tempo. Talvez precise parar de buscar a aprovação de pessoas que não entendem sua visão. Porque existe um preço para crescer. Você precisará deixar para trás algumas versões antigas de si mesmo. A lagarta não se transforma em borboleta porque deseja apenas voar. Ela passa por um processo de mudança completa. Da mesma forma, sua nova vida exige uma nova mentalidade. Comece a declarar: eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu tenho capacidade para aprender e evoluir. Minha história está sendo construída com propósito. Eu enfrento desafios com coragem. Eu me torno diariamente a pessoa preparada para receber grandes oportunidades. Mas lembre-se,
As palavras precisam ser acompanhadas por atitudes. Não adianta afirmar que deseja prosperidade e continuar alimentando hábitos que destroem seu futuro. A mente poderosa é aquela que transforma pensamentos em movimento. É aquela que acorda quando ninguém está vendo. É aquela que estuda enquanto outros desperdiçam tempo. É aquela que continua caminhando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque os grandes vencedores não são construídos nos momentos de aplausos. Eles são construídos nos momentos silenciosos. Nas manhãs em que levantam sem vontade, nas noites em que continuam aprendendo, nos dias em que enfrentam dificuldades e escolhem não desistir. E talvez hoje ninguém perceba o esforço que você está fazendo. Talvez ninguém veja suas lutas internas, mas Deus vê. A vida responde às sementes que você planta, e cada escolha feita em silêncio está preparando a pessoa que você será no futuro. Então olhe novamente para o espelho. Não veja apenas quem você foi, veja quem você está se tornando. A pergunta que fica é: você continuará preso à imagem antiga criada pelo medo? Ou finalmente aceitará a grandeza que existe dentro de você?